3, 2, 1. Vem cá, foguete tem ré? Subiu! Estamos chegando para mais um episódio do Foguete. Fala, Tigas, como é que você tá, irmão? Fala, meu irmão, nós voltamos de vez em 2023. Opa! Estamos aqui com vocês. E mais, esse episódio também tem patrocínio do De Casa Açaí. Agora aí, Tigas, fechando aqui, Acho que é a contracultura, né, cara? Maravilha, Estados Unidos, sim. Europa. Aqui, Opa! Opa, agora sim, hein? Aí sim. Agora sim, De Casa Açaí no Maxinim. Deixa eu te contar, acreditamos no sucesso que é esse projeto, para refrescar o fim de tarde de vocês. E para quem acompanha o Pod, 10% de desconto essa semana, irmão. No Açaí Maxinim de casa. Tá afim, Tigres? Com certeza. Manda ver que eu também vou pegar o meu agora, cara. Esse é meu. Eita. Perdeu, né? Não foi mal. Esse aqui dá licença. Esse aqui é meu. É nóis. Isso aí, o de casa sair no Maximin, hein? Naquele calorzinho de Montes Claros, ou aqui, você pega aquele açaí na hora, hein? Você perdeu o seu, hein, irmão? Perdi, cara. Perdi, mas receberei novos, eu tenho certeza absoluta. Certeza. Né? E a gente está aqui, inclusive, aberto para novos parceiros, hein? Opa. Vem conosco. Seguinte, se inscreve aí no canal, se você está no YouTube, comente, deixa aqui o seu like, por favor, e também em todos os tocadores de podcast onde você encontra a gente, passe para frente, passe para o seu amigo, para sua amiga, manda lá no seu WhatsApp, para quem você quiser. O importante é que você divulgue a palavra e aumente aí o nosso universo podosférico chamado Foguete Tem Ré. Você sabe explicar, cara, se foguete tem ré? Você já chegou nessa conclusão? Eu fiquei sabendo que tem alguns projetos aí que parece que tem ré, né? Você acha que um dia a gente consegue responder essa questão sensacional? Sensacional não. Essa questão controversa? E da existência humana? Espero que sim, Nani. Eu não sei se a gente vai conseguir decolar num projeto desse aí, de fato. Porque aqui a gente já decola, hein? Você acha que nós estamos falando metaforicamente ou fisicamente? Aí eu não sei, cara. E se for fisicamente, duas pessoas das ciências humanas, esquece. Esquece. Tá aí, nós vamos depois trazer alguém da física, vai pensar com a gente. Agora, metaforicamente, eu, por exemplo, já cheguei na minha conclusão. Se foguete tem ou não tem ré, não vou contar hoje, mas a gente guarda para um episódio de só falaremos de fracassos e sucessos da vida pessoal. Lá, nesse episódio, aí sim a gente coloca na pauta se foguete tem ou se foguete não tem ré. E hoje a gente vai decolar para onde? Qual é a pauta de hoje? Cara, a gente tentou encontrar aqui um lugar, uma expressão que resumisse. E eu vou te falar, desconstruir o construído. Então, eu não tô entendendo nada mais, velho. E aí? A gente vai pensar, cara, como que discursos, como que narrativas podem ser construídas e usadas de uma forma bem perigosa, né? A gente vai passear em lugares diferentes, cara. A gente entra num assunto aí muito hypado do momento, falando sobre machos que se apresentam hoje cada vez mais em grupos até definidos, usando a tecnologia, né, de alcance aí, de escala em tese mundial, que é o caso da internet, né, e com discursos assim, inclusive com grupos diversos, mas todos envolvendo essa compreensão aí do ser macho, de ser homem superior, não é? Eu acho que isso inclusive, Nani, eu acho que algo interessante é isso, porque não é novidade discursos assim. Não. É novidade a escala desses discursos. Né? E aí a gente fatalmente tem que falar da impulsão disso a partir das redes. Mas, se nós olharmos para o passado e falarmos também de discursos e narrativas perigosas de outros campos, a gente vai ver que em determinados momentos a própria ciência referendava situações absolutamente preconceituosas. E a gente está falando de uma ciência. É claro que a gente tem que levar em consideração quem é que está falando. E aí é que entra o nosso trabalho de historiador ou de historiadora de problematizar da onde que sai, por que sai, com que objetivo sai, né? Mas isso não é novidade, não é de agora a difusão de
de situações, de problemas, De uma linha evolutiva, né? preconceitos, de racismo, de Superior, né? superioridade ao longo da história recente, ou nem tão recente assim, né, irmão? Tem Então, coisa velha nisso aí. A gente perdeu o Rei Pelé neste ano, né? O grande Rei Pelé, que era um dos grandes símbolos e marcas do que é Brasil. Total. E dá para fazer um paralelo de que quando o Rei Pelé ele jogava, o Brasil e o mundo era mais racista. Isso não quer dizer que hoje não é. Eu me refiro de que ele construiu uma carreira num contexto de desafios gigantes. Sim. Mas aí você pega o Vini Júnior, no Opa. contexto, né? No contexto que a gente está vendo em Madrid, na Europa. Eu fico com dúvidas se estamos à frente dos tempos do Rei Pelé. Eu me refiro ao mundo. Uhum. Então, para a gente ver que histórias, narrativas, o mundo, ele não é construído apenas com a linha, né, de maneira linear. Né? Nós temos avanços e retrocessos, ora a gente parece que caminha para, né, níveis de avanços gigantes. Né? Outra pessoa que a gente também viu perder este ano foi a Glória Maria, né? A Glória Maria, que era uma referência espetacular e, inclusive, usou a Lei Afonso Arino, né, em relação à questão racial. E aí ela dizia isso, vendo isso, algum tempo atrás, recente, ela disse, olha, eu tenho fortalecido as minhas filhas, porque eu não acredito que há possibilidade de blindar o negro. E aí, assim, tudo isso me fez refletir sobre o que a gente está discutindo, Matheus, que é assim, será se a gente avançou tanto? Porque a gente falou que a ciência pensou e repensou. E nós, historiadores, a gente também pensou e pensa sobre isso. E o pessoal das ciências médicas também, cara. Sim. Né? Se a gente for parar a pensar, quando o Lampião o bando de Lampião e Maria Bonita foram capturados, eles foram decapitados, mandados para o Rio de Janeiro, para analisar, né? Analisar a questão evolutiva. Tem fotos, né, que mostram essas cabeças empilhadas. Quando Euclides da Cunha construiu os sertões, né, você tem todo esse espírito evolutivo, né, de que a região ali do sertão era uma região retrógrada, né, de uma pessoa construída de um nível evolutivo menor, enfim. Irmão, vamos lá então. Para a gente começar falando desses caras que a gente nem conhece, não queremos conhecer, diga-se de passagem, mas queremos certamente colocar numa posição de fala nossa que é absolutamente avessa. Com certeza. Queria, cara, você já sabe que eu já te falei várias vezes do trabalho de um cara, de um comediante de Belém do Pará, o nome dele é Vitor Camejo. O Vitor faz parte de um grupo bem conhecido na internet. Se você curte comédia, certamente você já ouviu falar, que é o Impera Rede. Deles ali tem o Murilo Couto, tem o Rominho Braga, tem ainda o Osmar Campbell e ele, né? E o Vitor faz um trabalho dentro de casa, desde a pandemia, chamado Jornal de Casa, e ele traz assuntos da hora do momento, assim, né? E ele traz isso tudo com muita propriedade, com características, com elementos conceituais. E ele voltou para a temporada agora de 23 com esse primeiro episódio, que foi, inclusive, a nossa fonte de inspiração para poder falar isso aqui. Não só ele, mas o momento, né? Mas a gente usou desse episódio para poder imaginar algumas situações, né? Essa ideia de termos uma divisão entre os diferentes tipos de homem, como se existisse linearmente um alfa, um beta e assim sucessivamente até chegarmos numa última situação de homens diferentes entre si, ou que haja entre esses homens, entre nós homens, algum tipo de hierarquia ou algum tipo de classificação, né, que nos diferencie diante entre as nossas características. E é muito legal, cara, que daí ele pegou e trouxe um professor da Unifesp, porque essa ideia de uma pesquisa, de uma hierarquia social entre homens, na verdade, ela se baseia, ou ela tem uma ideia inicial num eventual projeto feito com animais, Sim. cachorros e lobos.
na década de 1940, salvo engano. Esse episódio vai estar aqui para vocês na descrição, para vocês assistirem na íntegra, porque rola demais. E aí, naquele momento, em 1940, entendia-se que havia uma dominância constatada pela violência. Quanto maior fosse o macho opressor, ele seria dominante diante os demais, né? E esse estudo retomado depois, lá na década de 1980, com experimentos novos, chega a essa conclusão de que, na verdade, essas pesquisas de 1940 eram enviesadas, porque esses animais estudados estavam sobre uma cerca, estavam presos, entendeu? E no seu habitat natural, olha só, as condições de dominância eram muito mais por prestígio social. Por exemplo, o mais velho daquele grupo geralmente assumia naturalmente uma condição de predominância, sacou? O que levaria fatalmente, segundo esse professor, a desconsiderar qualquer teoria de hierarquização entre os machos, sacou? Sim. Em virtude de qualquer característica e principalmente tirando essa ideia de que a coerção é o principal elemento que os diferenciaria, ou o único elemento que os diferenciaria. Esse episódio é muito legal, cara. Vale a pena você assistir. O que eu gosto muito do nosso projeto, do Foguete, é isso, é que a gente tem pessoas que nos inspiram, diversas, e a gente faz questão de colocar aqui, porque a gente vive num momento que é um momento que a gente sabe tudo, né? A internet dá essa ideia, e a gente discorda disso, na verdade. Eu não sei nada. A gente tem, de verdade. Primeiro que a gente não sabe tudo, e a gente tem referências que nos inspiram o tempo todo, a gente, quando possível, quando a gente tem essa sensibilidade, porque é uma construção, a gente está sempre promovendo, porque a gente reconhece que esse é o caminho. E eu quero aproveitar para falar que isso não é novo, né? No século XIX, a gente tinha o famoso fardo do homem branco. Tem charges, a gente vai colocar algumas aqui, né, dos americanos. Americanos lê-se Estados Unidos, tem charge dos europeus, com fardo segurando populações da América Latina, da África e da Ásia, sobretudo ali dessa Ásia fora do Japão e da China, que também estavam, mas sobretudo os outros povos, e sendo carregados pelo homem branco que tinha esse fardo. Né? A representação dos Estados Unidos era sempre o tio Sam. Né? Na Inglaterra também tem uma representação famosa que a gente vai colocar aqui. Eu quero mencionar também que fizeram uma leitura equivocada das teorias de Charles Darwin, né? Do darwinismo, que é o darwinismo social. Né? Até o Spence, entre outros, que pegaram essas ideias, construíram essas ideias e aplicaram, como o Matheusano diz, de forma científica, não é? Parte da ciência da época, a biologia, entre outras, acreditavam que existia um caminho evolutivo. A gente pode mencionar pelo menos 3 fases. A fase superior, né, o homem branco, esse europeu. Estados Unidos, meus caros, era, na verdade, uma continuidade desse mundo eurocêntrico. Né? E nós teríamos, portanto, os selvagens lá e na base. E um intermediário que seria aqueles povos dessas regiões periféricas, mas que estavam nesse processo sendo orientados pelo homem branco. Vai se entender o que é ser orientado, né? A gente estava pensando, né? Eu pensei do Congo, não da Bélgica, mas como fazenda, propriedade pessoal de Leopoldo II. É incrível, assim. E eles levavam a civilização para o Congo. Quem não produzisse na maneira que eles desejavam, tinham as mãos e outros membros amputados. Né? Isso tudo em nome de um projeto de civilização. Eu acho que isso é profundo a gente pensar, porque é a ciência que legitimava parte desse discurso. Né? Eu acho que isso é assim, e a gente não está falando de algo assim, de alguém que colocou uma fake news, a gente está falando de grupos científicos legitimando isso nas principais plataformas acadêmicas do mundo e da Europa. Durante um bom tempo, Século durante XIX, muito 20, tempo, que isso, a ponto de ignorar toda e qualquer outra possibilidade. Se a gente olha para a África, por exemplo, né? E aí a gente está falando de civilizações riquíssimas em seu amplo sentido, né? Principalmente histórico-cultural. Ali sim, berço de civilizações, né? O quanto que, de novo,
analisar quem fala é importante para a gente entender, né? Essa produção científica carregada, repleta de distorções, de problemas, de preconceitos, eu estou sendo eufemista, eu estou usando o eufemismo aqui para diminuir, né? Na verdade, eu poderia ser muito mais É porque nos intenso provoca, nisso. né? Eu acho que poderia ser muito mais... nós que estudamos tanto no sentido de ser historiador, nos traz realmente desconforto. Eu acho que, incômodo. Que essa que é a questão. E a gente fica tentando sempre trazer essa compreensão e tentar segurar essas emoções, porque elas são realmente... A gente fala, dá vontade de falar rasgado, né, cara? E aí a gente traz essa chance de desconstruir, mano. Se nós não fizermos isso, aí eu tô pensando aqui, nós, homens, nós, brancos, nós, pretos, né? Historiadores, se a gente não se propuser se a gente não propuser a desconstruir algumas coisas, ou várias coisas que a gente tem aí ao longo da história, principalmente na nossa vivência atual, irmão, o que nós estamos fazendo aqui, brother? E uma coisa importante, cara, a gente estava falando, é eugenia. Sim. Né? A gente estava falando que é um braço da ciência. Né? A gente tem o inglês Francis Galton, né? Eu nunca sei pronunciar, mas que defendia, inclusive, essa compreensão de uma limpeza racial. Nani, tem uma imagem, cara, a gente vai colocar aqui, que é a maldição de Cã. Essa imagem, ela é fenomenal, porque ela mostra uma avó levantando as mãos para os céus, ela era negra, e a filha era também negra, mas mais clara, casou com um homem branco, né, ou teve um filho, né, e tem um filho branco, ou seja, a maldição de Cã saiu da linhagem, saiu depois de 2 gerações. Então, isso em pleno país como o Brasil, tão miscigenado, tão diverso, e isso é muito marcante. É o que você falou, né? A gente segura, assim, porque as impressões que nos causam, de fato, nos afeta, nos traz afeto. Afeto é estar afetado com. Positiva ou negativamente, né? Absolutamente. O italiano Cesare Lombroso, né? Que pensou que existia toda uma construção racial aí, inclusive ligado, a gente fala das ciências médicas, mas também a questão da antropologia criminal no mundo, também no Brasil, de entender. Tem um livro, Nani, que eu sugiro aos nossos leitores, do grande Boris Fausto, chamado O Crime do Restaurante Chinês. Nesse livro, que é a microhistória que você gosta tanto, ele estuda a história de São Paulo, os anos 30, e ele fala desse crime. E ele menciona que a pessoa que foi condenada, você não tinha construção para dizer que era ela, a não ser que fosse por ser negra. E foi fotografado, o tamanho dos membros, né, ficou pelado nessa fotografia, porque era o que a antropologia forense sugeria, ficou pelado, tirou as fotos todas, e a compreensão de olhar para esse provável assassino, acusado, era todo enviesado com essas antropologias forenses, baseado nessas ideias que a gente está falando aqui. E a gente está falando de crime, a gente está falando de justiça, a gente está falando de ciência, a gente está falando de sociedade, e não um país, inclusive, que tem pouca miscigenação. Não que se justifique, mas a gente está falando de um país como o Brasil. Eu acho que isso é bacana, né? Bacana no sentido de ser impactante. E ainda tinha estudiosos, como Nina Rodrigues, hein, que defendeu projetos e teses de códigos penais diferentes para brancos e para negros. Que tem profundo, hein, cara? Então, esse episódio tá densão, mano. Isso, mas necessário. Pô, demais da conta, cara. Se a gente não fizer esses exercícios de reflexão, a gente está fadado a repetir aí, a reproduzir, na verdade, né? A deixar que aconteça, ou que continue acontecendo, problemas gravíssimos, né, irmão? Gravíssimos. Estamos falando aí de 2 situações complexas, né? Estamos falando de a relação homens e mulheres nessa sociedade do agora, e também trazendo para um recorte racial, né? Mas com essa mesma ideia, as narrativas, o que elas trazem e os impactos que elas possuem de tão ruins, de tão devastadoras, de
que implicam, por exemplo, em crimes fortes, né, cara? Não é à toa que no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha, não é? Opa! Porque parte das nossas mulheres, grande parte, sofre essa violência cotidiana, não é? Do ordinário, ou seja, do dia a dia. Feminicídio é todo dia noticiado, fora os que a gente não fica sabendo porque estão acontecendo aí nas menores cidades do interior, mas, bicho, é o tempo inteiro, irmão, é o tempo inteiro, e quando você, publicamente, quando você traz questões que não tem nenhum tipo de embasamento, que são baseados efetivamente em vozes da tua cabeça, ou de vozes do teu grupo, da tua bolha, do teu algoritmo, o quanto isso impacta na formação de jovens garotos que só escutam isso, que estão dentro dessa bolha, que estão ouvindo essas coisas, na ignorância de não conhecer outras perspectivas. E realidades, né? Porque você falando, eu me recordo do caso de Montes Claros, a gente tem uma delegacia da mulher aqui, que trata também das mulheres e de crianças também. Sim. E essa política aqui em Montes Claros, ela foi gestada com parcerias. Inclusive está dialogada aí com as ODS, né, da ONU. Você tem as universidades, você tem a Polícia Militar, inclusive fazendo um bom trabalho, excelente trabalho nessas conexões. E você tem, né, a delegacia, esse papel de diálogo, né, a OAB, por exemplo, esse diálogo em escolas, com famílias, para tentar combater essa violência contra as mulheres na cidade. Mas a gente está falando de uma cidade de porte médio, né? Que é uma isso não chega em cidade pequena, isso não irmão. chega em cidades pequenas. Que é uma boa parte dos maiores, assim, a maior parte dos municípios do Brasil. E a internet chega. A internet chega. E é por isso que a gente está falando disso aqui. Isso, a internet chega para o bem e para o mal. Sim. Né? Assim como a gente pensa o recorte da mulher, a gente também fala de novo do racismo. Mesma coisa. Se nós não nos propusermos diariamente a combater isso, cara... É isso aí. Irmão, vai continuar essa tristeza que a gente tem hoje. Tristeza para, de novo, ser muito, muito suave no impacto que isso representa. Não sei se eu encontro adjetivos para eu não encontro caracterizar adjetivos. Uma realidade que a gente está inserido, irmão. Eu não encontro, mas eu encontro isso que você falou e que estamos a falar aqui. Disposição para, pelo menos, dizer que existe. Porque quando a gente se posiciona para dizer que existe, a gente já está contribuindo, dando um passo. Com certeza. Porque quando a gente não consegue falar e não se posiciona, a gente permite que tudo isso continue. Né? Eu particularmente, não acredito que o racismo acabará no mundo. Mas eu acredito que essa luta, que esse combate, deva se fortalecer dia após dia. Uhum. E que essa consciência possa promover um país mais digno do que ontem, né? Claro, mano. Do que as gerações de ontem. Eu acho que isso é muito importante. E se existe uma bolha que vai atingir negativamente, existe também a grande chance de criarmos uma bolha que impacta positivamente. Cara, tem surgido aí perfis na internet, no Instagram, que trazem debates de desconstrução, de questionamentos, né? Que são muito legais, cada vez com um alcance maior, que a gente precisa que eles cresçam ainda mais, que novas iniciativas apareçam, exatamente. Que nós vamos combater com a contraposição, com um outro tipo de pensamento, e que isso cada vez seja maior, mais efetivo, que seja cada vez mais organizado, que construa de verdade narrativas possíveis de serem debatidas, igual a gente gosta de fazer. Cara, a gente fala isso na hora que tá sentado no boteco. Sim. Entendeu? A gente tem que falar isso quando tá sentado conversando sobre a vida, irmão. E assim, Nani, se a gente não consegue, né, sentir a dor do outro, que de fato não conseguimos nunca, né, que a gente pelo menos se esforce para compreender que existe essa dor. Eu me refiro, no caso, por exemplo, falando das mulheres, né? A gente
aqui nós somos homens aqui, mas nós temos filhas, irmãs, mães, temos amigas, então que a gente possa compreender esse processo, porque não dá para dizer, não, isso não é um problema meu, isso é um problema do negro, isso é um problema do indígena, isso é um problema da mulher, então isso é um problema nosso, e é por isso que a gente tem que falar, né? Não é um problema só de um grupo, só de um indivíduo, é um problema de todo o país, de toda uma cidade, não é? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu vou além, cara, eu vou dizer que nem precisa você se aproximar de quem você gosta para pensar que isso está errado. Não Por exemplo, precisa. Nem precisa eu imaginar a minha filha, minha esposa, minha Mas mãe. eu me refiro assim porque às vezes a gente consegue ter uma discussão que isso não chega no real, sabe? E a gente faz uma leitura sempre do mundo e esquece que a gente faz parte desse mundo. É nesse sentido apenas. Não, eu tô só colocando, cara, o quanto que isso deve ser forte, entendeu? O quanto que nós podemos combater isso a partir da nossa vida mesmo, né? Sim, Talvez eu tenha corrido o risco de falar várias vezes a mesma coisa, de repetir várias vezes a mesma coisa. De forma consciente ou inconsciente, cara, acho que esse foi o objetivo. Não, mas eu acho que se for, acho que nunca é demais reafirmar verdades reais, como a gente está dizendo, que tangíveis, né? De respeito, de combate, aquilo que tem que ser combatido de fato, né? Eu acho que só assim a gente vai fazer um país mais digno. Tom Jobim tinha uma frase que eu acho que cabe muito ao país. Ele dizia que o Brasil não é para principiantes. Ao mesmo tempo que você tem... Amadores. Eu dei uma entrevista uma vez aqui na imprensa local, porque estava tendo... o Ministério do Trabalho e a Polícia Militar de Minas tinha libertado algumas pessoas com situações análogas à escravidão moderna. Sim. Né? E o que eu disse nessa entrevista foi isso, que ao mesmo tempo que o Brasil tem tecnologias de ponta, aquilo que há de mais moderno no mundo, mais contemporâneo, digamos assim, nós temos aquilo que há de mais atrasado no mundo. Então, assim, se a gente repetiu, eu acho que é porque é necessário, porque há regiões neste país que essas realidades, elas imperam. Né? Eu tive o privilégio de visitar o Piauí, na época dos estudos, e em uma das cidades que a gente chegou, uma mulher tinha sido agredida pelo companheiro com um machado. Simplesmente porque o cara compreendia que ela era uma propriedade. Então, a gente está falando de um território do país. Né? Então, acho que se a gente repetiu, é porque é necessário. Demais da conta, né, cara? Ó, a gente pede de novo para você se inscrever aqui no canal. Se você está no YouTube, se você está vendo em qualquer plataforma de podcast, qualquer tocador de podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente está nesse clima serião, porque o assunto exige isso, né? Mas a gente traz para a mesa questões complexas, questões diversas, para que, com um tom de leveza, que nesse tópico, nesse tema de hoje, não seja foi menos visível. tão menos visível, mas é trazer isso, cara, porque precisamos, sacou? Então, trazendo com diferentes situações aí da história, do Brasil, do entretenimento, ou da sociedade, da realidade, porque nós estamos inseridos nela e a gente quer transformá-la, principalmente se tratando de dois agentes construtores disso, por exemplo, estamos falando aqui de dois professores, né? Esse é o mínimo de partida quando você se escolhe, quando você se define enquanto profissional da educação, né? Sim. E o nosso Pix? Pois é, cara. Se você está a fim de financiar esse trabalho, e é o que a gente quer uma ajuda coletiva para tornar esse trabalho cada vez mais longevo, para que aqui na Produzir o Lucas cada vez mais ofereça lindezas para nós, qualidade cada vez melhor, e já está lindo, maravilhoso estar aqui. Você pode usar o nosso e-mail, o mesmo e-mail que você pode mandar uma cartinha para a gente, um correio elegante, onde você faz seu comentário, faz sua crítica, manda um beijo, enfim, conta um pouquinho do negócio. A gente quer um correio elegante, ele está escrito aqui embaixo para você. Inclusive as suas críticas em relação às nossas falas, né, às nossas percepções, eu acho que isso é importante. Não deixa de mandar essa mensagem, não deixa de contribuir com o quanto você puder e quiser, beleza? A gente vai se despedindo de hoje, cara. Com certeza. Agradecendo aí, bicho, sua companhia, mano. Eu sua prosa de hoje, irmão, né? Em breve nós estamos aqui de novo para poder gravar de novo, chegando na tua casa com muito carinho, valeu?
com muito carinho e na expectativa de que vocês gostem disso que a gente se propõe a fazer. Isso aí. Eu diria que com muito afeto. É isso, irmão. Um abraço, galera.